Toto Wolff acabou de ameaçar tirar um dos seus pilotos da Mercedes. Isso não é rumor, não é especulação. Ele mesmo disse em entrevista exclusiva. Se a rivalidade entre Kimi Antonelli e George Russell se tornar tóxica, um dos dois será removido do carro imediatamente. Sem discussão. Essa é a declaração mais explosiva que um chefe de equipe fez em toda a temporada 2026 da Fórmula 1. E revela que, nos bastidores da equipe mais vitoriosa e dominante do campeonato, uma tensão interna está crescendo de forma perigosa e pode explodir a qualquer momento. Wolff sabe perfeitamente o que acontece quando dois companheiros de equipe começam a se enfrentar sem limites. Ele viveu isso na pele durante 4 temporadas consecutivas com Lewis Hamilton e Nico Rosberg, de 2013 a 2016. Aquela rivalidade começou como uma amizade de infância e terminou com batidas roda a roda na pista, ameaças de desclassificação para os dois pilotos e uma divisão total dentro da garagem que envenenou o ambiente da equipe por anos. Wolff jurou que nunca mais permitiria algo assim sob sua gestão. Nunca mais. E o fato de ele ter sentido a necessidade de dizer isso publicamente agora, significa que alguma coisa já está fervendo abaixo da superfície. Os números contam uma história que Russell não gostaria de ouvir. Antonelli venceu 6 corridas nas primeiras 11 etapas do campeonato. Russell venceu uma. Antonelli lidera o campeonato de pilotos com 219 pontos. Russell está em terceiro com 160, já 59 pontos atrás do companheiro, e atrás até de Lewis Hamilton, da Ferrari, que aparece em segundo com 169 pontos. Antonelli enfileirou 5 vitórias consecutivas nas 6 primeiras corridas da temporada. Algo extraordinário para um piloto em seu segundo ano na Fórmula 1. Russell entrou na temporada como grande favorito ao título, graças à experiência. Era ele quem deveria dominar. Era ele quem deveria liderar a equipe. Em vez disso, se viu na sombra de um companheiro mais jovem e mais rápido, que o humilha corrida após corrida no mesmo carro. Mas a situação de Russell não é apenas uma questão de velocidade pura. E é esse o ponto que torna todo o caso ainda mais dramático e difícil de julgar. O azar o perseguiu de forma quase cruel durante a primeira parte da temporada. E isso torna tudo incrivelmente complicado de analisar para quem tenta entender se Russell é realmente mais lento que o companheiro, ou se é vítima de circunstâncias infelizes que comprometem toda a primeira metade do campeonato. Em Montreal, ele liderava a corrida de forma dominante quando a bateria do carro falhou e ele foi obrigado a abandonar, perdendo uma vitória praticamente certa e 25 pontos cruciais que teriam mudado completamente a classificação. Em Mônaco, recebeu uma punição controversa por um erro da equipe no pit stop que o tirou dos pontos em uma corrida em que tinha potencial para chegar ao pódio. Na Bélgica, sua corrida terminou de forma brutal na primeira volta, depois de um acidente que não foi culpa dele. Na Hungria, um problema no sistema anti-stall logo na largada o comprometeu desde o início, tirando qualquer chance de brigar pela vitória. Sem esses 4 episódios infelizes, a diferença para Antonelli na classificação seria mínima, e a narrativa da temporada seria completamente diferente. O próprio Wolff reconheceu que sem esses problemas, a situação na tabela seria muito distinta. Ele disse que a vitória perdida em Montreal teria mudado completamente o mental de Russell para as corridas seguintes, e que um problema de motor no carro dele, que demorou para ser identificado, estava custando 2 décimos por volta. Um handicap enorme na Fórmula 1, onde as corridas são decididas por milésimos de segundo. Mas aqui está a pergunta que ninguém no paddock tem coragem de fazer abertamente, e que todos fazem em particular. Se Wolff diz que vai tirar do carro qualquer piloto que criar uma rivalidade tóxica, quem dos dois corre mais risco? Quem é o piloto descartável? A resposta parece óbvia à primeira vista, mas analisando a fundo, não é nada simples. Antonelli é claramente mais rápido nesse momento, e lidera o campeonato com uma margem importante. Russell tem mais experiência internacional, uma relação mais longa e consolidada com a equipe e um conhecimento técnico da Mercedes construído ao longo de anos. Antonelli representa o futuro brilhante da Mercedes e o projeto de longo prazo no qual Wolff investiu sua credibilidade pessoal desde a estreia do jovem italiano. Russell é o presente sólido, que, no entanto, luta desesperadamente para não se tornar o passado da equipe. Em uma situação de conflito aberto entre os dois, a lógica fria dos resultados diria que o piloto a ser sacrificado seria inevitavelmente o que tem menos vitórias e menos pontos na tabela. E neste momento da temporada, esse piloto é, sem qualquer dúvida, George Russell. Wolff, porém, demonstrou confiança no piloto britânico com palavras que soam como apoio genuíno, mas também escondem um aviso sutil e velado, que não passou despercebido pelos observadores mais atentos do paddock. Ele disse que se existe alguém capaz de lidar com uma situação de pressão extrema, jogando na defesa, esse alguém é George Russell, porque ele é um garoto duro e mentalmente resistente. Acrescentou que os melhores são capazes de virar situações negativas e que acredita firmemente que Russell pode fazer isso. Mas por trás dessas palavras de incentivo, existe uma realidade dura. Wolff está basicamente dizendo a Russell que ele precisa reagir e voltar a ser competitivo, ou a situação se tornará insustentável. O fantasma de Hamilton e Rosberg paira sobre tudo o que está acontecendo dentro da Mercedes neste momento. Aquela rivalidade durou 4 anos, e produziu momentos memoráveis e espetaculares na pista.
mas destruiu completa e permanentemente a amizade entre duas pessoas que se conheciam desde a infância e tinham crescido juntas no kart. Levou a equipe à beira do colapso interno com episódios que marcaram a história da Fórmula 1. Rosberg conquistou o título em 2016 depois de uma batalha feroz e se aposentou imediatamente após garantir o campeonato. Estava tão destruído, psicologicamente e fisicamente, pela guerra total com Hamilton. Aquela situação deixou cicatrizes profundas na memória de Wolff, que nunca esqueceu o quanto chegou perto de perder o controle da própria equipe. Ele não quer reviver aquele drama em nenhuma circunstância. Não quer que a Mercedes seja dividida novamente em duas facções opostas que se odeiam. Não quer que os mecânicos de um lado da garagem parem de falar com os do outro lado, como aconteceu durante os anos mais sombrios da briga entre os dois ex-amigos. É por isso que ele lançou esse ultimato público e devastador. É uma mensagem preventiva e cristalina, dirigida tanto a Antonelli quanto a Russell. Comportem-se como profissionais, respeitando as regras internas da equipe, ou um de vocês perderá o lugar sem chance de recurso. A segunda metade da temporada começa com o Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort, e a pressão sobre Russell será absolutamente enorme diante de uma plateia que conhece bem as dinâmicas internas da Fórmula 1. Se Russell continuar perdendo terreno para Antonelli nas próximas corridas, a frustração acumulada pode empurrá-lo a forçar situações perigosas na pista que Wolff já deixou claro que não está disposto a tolerar em nenhuma circunstância. Por outro lado, Antonelli pode começar a se sentir intocável e protegido graças à sua enorme vantagem na classificação. E essa atitude de superioridade pode gerar atritos explosivos no momento exato em que Russell tentar defender sua posição na pista com a agressividade de um homem lutando pela sobrevivência de sua carreira no topo da Fórmula 1. Wolff está andando em uma linha muito fina e sabe disso perfeitamente. Ele precisa manter motivado um piloto que está perdendo terreno, sem fazer o que está ganhando tudo, se sentir seguro demais e intocável. Precisa gerenciar os egos enormes de dois campeões ambiciosos em uma equipe que domina o campeonato de construtores, mas que pode se autodestruir completamente por dentro se a rivalidade sair do controle nas próximas corridas. E ele acabou de anunciar para o mundo inteiro, diante das câmeras, que está pronto para tomar a decisão mais drástica e dolorosa possível se a situação deteriorar, mesmo que seja só um pouco, além do limite. Nenhum chefe de equipe na história recente da Fórmula 1 fez uma declaração tão direta, pública e ameaçadora em relação aos próprios pilotos durante uma temporada em que sua equipe está dominando.